Gravidez secreta. Veja quem está escondendo a barriga. Oi, pessoal. Antes de começar, já aproveita e se inscreve aqui no nosso canal. Ativa o sininho das notificações e deixa seu like para não perder nenhuma novidade. Agora sim, vamos ao vídeo. Marina acordou inquieta naquela manhã fria de abril. Sentada na beira da cama, ela olhou para o próprio reflexo no espelho, observando cuidadosamente sua silhueta. Aos 17 anos, jamais imaginou que precisaria esconder algo tão sério de todos ao seu redor. A barriga discretamente arredondada sob a camiseta larga já não permitia ilusões. A gravidez era real, e cada dia ficava mais difícil manter esse segredo guardado. Na escola, Marina fazia de tudo para agir normalmente, mas a ansiedade tomava conta dela. Júlia, sua melhor amiga, já estava desconfiando de algo, sempre perguntando por que ela parecia distante e estranha nos últimos tempos. Marina inventava desculpas, mas sabia que a mentira não duraria para sempre. Ao ver João passar pelo corredor, seu coração disparou. Ele era o pai da criança, mas ainda não sabia de nada, e Marina sequer tinha certeza se deveria contar a verdade para ele ou seguir sozinha com aquele peso. Nos últimos dias, sua mãe também passou a olhá-la de um jeito diferente, como se conseguisse ler cada pensamento ou perceber cada detalhe escondido por trás dos sorrisos forçados. Marina sentia medo de decepcioná-la e estava constantemente dividida entre revelar seu segredo ou continuar escondendo a gravidez até não conseguir mais. Sabia que em breve tudo poderia mudar, mas ainda não estava pronta para encarar a reação das pessoas que mais amava. Naquela tarde, enquanto caminhava sozinha pelo parque, Marina pensava nas consequências de suas escolhas. O vento frio soprava contra seu rosto e as dúvidas sobre o futuro a consumiam lentamente. Ela sabia que precisava decidir logo como enfrentar aquela situação, mas a coragem ainda não havia chegado. Em meio a tantas perguntas sem respostas, Marina sentia apenas uma certeza: o segredo não poderia ser guardado para sempre. E, cedo ou tarde, a verdade viria à tona. Marina sentia o coração acelerado quando entrou em casa naquela noite. A sala estava vazia, mas escutou a televisão ligada, vindo do quarto dos pais. Respirando fundo, tentou agir normalmente enquanto subia lentamente as escadas. Seu olhar passou rapidamente pela porta entreaberta, onde pôde ver a mãe distraída com a novela. Marina hesitou por um momento, mas decidiu entrar. Precisava sentir de perto aquele conforto materno, mesmo sem revelar seu segredo. Sentou-se na beirada da cama em silêncio, enquanto sua mãe lançava um sorriso carinhoso, sem imaginar a aflição escondida por trás dos olhos cansados da filha. No dia seguinte, Marina percebeu algo diferente na escola. Júlia, sempre tão próxima, parecia mais distante. Quando tentou se aproximar, percebeu claramente um olhar desconfiado vindo da amiga. Algo estava acontecendo, e Marina temia que seu segredo estivesse começando a transbordar por entre as paredes da escola. Na hora do intervalo, sentou-se em um canto isolado do pátio, sentindo olhares curiosos dos colegas que conversavam em voz baixa. Uma angústia silenciosa começou a tomar conta dela, enquanto tentava entender se aquilo era apenas paranoia ou se realmente alguém havia descoberto. Ao final das aulas, enquanto caminhava para casa, Marina percebeu João esperando na esquina. Ele acenou timidamente, aproximando-se devagar, como se quisesse evitar assustá-la. As palavras trocadas foram poucas e carregadas de nervosismo. João queria entender por que Marina estava tão distante e arredia desde o término. O olhar dele, preocupado e gentil, fez Marina vacilar por um instante, quase revelando tudo. No entanto, algo a impediu novamente, e ela saiu dali rapidamente, deixando confuso e cada vez mais intrigado com a situação. Naquela noite, em seu quarto, Marina sentou-se com um caderno velho em mãos. Começou a escrever tudo o que estava sentindo, aliviando um pouco do peso que carregava dentro de si. As palavras fluíam rapidamente, formando uma carta reveladora, destinada aos seus pais. Ao terminar, dobrou cuidadosamente o papel, colocando em uma gaveta secreta. Ainda não estava pronta para mostrar aquela carta, mas sentia um pequeno alívio ao ter finalmente escrito tudo o que seu coração escondia. Na manhã seguinte, durante a aula de literatura, Marina percebeu Letícia, conhecida por espalhar rumores, cochichando com Júlia e algumas colegas. Elas riam discretamente, lançando olhares na direção dela. O desconforto cresceu dentro de Marina,
enquanto a certeza de que seu segredo havia sido descoberto aumentava. Ela sentiu as mãos gelarem e respirou fundo, tentando conter as lágrimas. Precisava encontrar uma maneira de controlar aquela situação antes que tudo piorasse. À tarde, em uma tentativa desesperada de controlar os danos, Marina chamou Júlia para conversar em particular. Durante o diálogo, ficou evidente que Júlia já sabia ou suspeitava de algo. Marina, sem alternativa, acabou revelando a gravidez para a amiga, esperando compreensão. Júlia ficou surpresa e um pouco magoada por não ter sabido antes, mas prometeu apoio total. Marina sentiu-se mais segura pela primeira vez em semanas, embora soubesse que essa conversa era apenas o começo de uma série de enfrentamentos. Com o apoio de Júlia, Marina passou a ter momentos mais leves, mas as dificuldades não desapareceram completamente. Aos poucos, percebi olhares ainda mais curiosos de julgadores na escola, como se agora mais pessoas estivessem cientes do que estava acontecendo. João também se mostrava mais insistente, aparecendo com frequência para tentar descobrir o motivo do distanciamento. Marina tentava evitar encontros, mas a presença constante dele dificultava ainda mais a situação. Um dia, após uma discussão com João na saída da escola, Marina sentiu-se mal e precisou sentar-se no meio-fio. Sua visão turvou-se por um instante, enquanto uma onda de tontura dominava. Júlia, que a acompanhava, ajudou-a imediatamente, percebendo a gravidade daquele momento. Marina percebeu ali que não poderia esconder mais por muito tempo. Seu corpo começava a dar sinais claros do que ela tanto tentava ocultar. Em casa, naquela noite, Marina percebeu sua mãe ainda mais atenta aos detalhes. Durante o jantar, a mãe perguntou diretamente se havia algo errado acontecendo. Marina ficou paralisada, encarando a mãe por alguns segundos em silêncio, antes de negar rapidamente com um sorriso fraco. O olhar desconfiado da mãe deixou claro que aquela resposta não havia convencido. Ao deitar-se, Marina passou a noite acordada, refletindo sobre até quando conseguiria sustentar aquela mentira. Dias depois, Marina encontrou coragem para telefonar para João, marcando um encontro decisivo. Ela estava decidida a finalmente contar a verdade. Durante o percurso até o local combinado, sentiu o coração bater forte, os pensamentos acelerados sobre o que iria dizer. Chegando lá, percebeu João já esperando, com um semblante apreensivo e curioso. Marina se aproximou lentamente, respirou fundo e, antes que pudesse dizer qualquer palavra, ouviu alguém chamando seu nome. Era Letícia, sorrindo com malícia, acompanhada de outras garotas da escola. Naquele instante, Marina entendeu que a situação estava prestes a fugir completamente do seu controle, colocando-a novamente diante do maior desafio que já enfrentou. Marina sentiu o rosto queimar ao encarar Letícia e as outras meninas. A expressão debochada delas revelava que sabiam exatamente o que estava acontecendo. Letícia aproximou-se lentamente, lançando o olhar provocador para João, antes de perguntar com falsa inocência como estava a futura mamã. João arregalou os olhos em choque, enquanto Marina sentia o chão sumir sob seus pés. A vergonha tomou conta dela, que, sem forças para enfrentar a situação, saiu correndo dali, deixando João confuso e perdido em meio às risadas sarcásticas das garotas. Em casa, Marina trancou-se no quarto, dominada pela angústia. Sabia que agora toda a escola teria conhecimento do que tanto se esforçara para esconder. As mensagens começaram a chegar em seu celular. Algumas curiosas, outras maldosas, questionando a paternidade, julgando suas escolhas e ridicularizando-a. Em meio a lágrimas silenciosas, percebeu quão cruel poderia ser a exposição repentina de algo tão íntimo. Precisava urgentemente encontrar forças para enfrentar o que estava por vir. No dia seguinte, a entrada na escola foi um verdadeiro pesadelo. Marina caminhou de cabeça baixa, sentindo olhares e ouvindo cochichos por todos os lados. Júlia acompanhava fielmente, tentando protegê-la do assédio dos colegas curiosos. No corredor, João tentou abordá-la novamente, pedindo explicações e exigindo saber por que ela havia escondido algo tão sério. Marina não conseguiu responder e apenas seguiu adiante, buscando refúgio na sala de aula, longe de todos que a pressionavam. Durante a aula, Marina recebeu um bilhete anônimo com uma única frase: "Você não está sozinha." O coração dela disparou, sentindo uma estranha mistura de alívio e apreensão. Perguntou-se quem poderia ter enviado aquilo, enquanto seu olhar vasculhava a sala em busca de alguma pista.
A sensação de ter um aliado oculto trouxe conforto, mas também levantou novas perguntas. Talvez ainda existissem pessoas dispostas a entendê-la. Mais tarde, ao sair da escola, Marina encontrou-se inesperadamente com Lucas, um colega discreto e que sempre parecia distante das fofocas. Ele sorriu com gentileza e ofereceu ajuda, garantindo-lhe sigilo absoluto. Marina aceitou, aliviada pela generosidade inesperada do rapaz. Enquanto caminhavam juntos, ela percebeu que Lucas havia notado há algum tempo sua situação, mas preferira manter-se afastado até que ela estivesse pronta para receber apoio. Em casa, naquela noite, Marina finalmente tomou coragem para conversar com a mãe. Sentadas no sofá da sala, em meio a um silêncio angustiante, revelou tudo sobre a gravidez. Sua mãe permaneceu calada por longos minutos, absorvendo lentamente cada palavra da filha. Ao fim, Marina viu lágrimas rolarem pelo rosto da mãe, que abraçou-a em silêncio, transmitindo apoio silencioso e inesperado. Pela primeira vez em semanas, Marina sentiu-se menos sozinha naquele caminho difícil. Após a conversa com a mãe, Marina teve forças renovadas para enfrentar João. Decidiu procurá-lo pessoalmente para esclarecer tudo que havia ficado mal resolvido entre eles. Ao encontrá-lo, percebeu uma mistura de raiva, decepção e preocupação em seus olhos. Durante a conversa tensa, João cobrou explicações e questionou se Marina pretendia afastá-lo da criança. Ela tentou tranquilizá-lo, garantindo que não queria afastá-lo, apenas havia se sentido perdida. Apesar da conversa franca, o clima entre eles permaneceu desconfortável e incerto. Nos dias seguintes, Marina passou a ser alvo constante de julgamentos na escola. No entanto, a amizade com Júlia e o apoio silencioso de Lucas tornavam tudo menos insuportável. Em meio ao caos emocional, Marina recebeu outro bilhete anônimo. Nem tudo é o que parece ser. Desta vez, ela percebeu uma mensagem mais misteriosa, intrigante, que parecia sugerir segredos ainda maiores escondidos ao seu redor. Marina decidiu que precisava urgentemente descobrir quem enviava aquelas mensagens antes que sua vida ficasse ainda mais complicada. Movida pela curiosidade, Marina decidiu confrontar Letícia diretamente, suspeitando que talvez ela estivesse por trás das mensagens. Durante o encontro difícil, Letícia negou enfaticamente qualquer envolvimento, mas deixou escapar que havia coisas mais profundas que Marina desconhecia sobre João e seu grupo de amigos. A insinuação deixou Marina desconfiada, determinada a investigar o que realmente estava acontecendo além da sua própria gravidez. Enquanto tentava desvendar esse mistério, Marina começou a perceber mudanças em João. Ele parecia nervoso e agitado, como se escondesse algo ainda mais sério que a gravidez dela. Um dia, ao segui-lo discretamente após a aula, Marina surpreendeu-se ao vê-lo discutindo fervorosamente com Lucas em um local isolado perto da escola. As palavras trocadas entre os dois eram inaudíveis, mas o semblante preocupado de ambos revelava algo grave em andamento. Marina, escondida atrás de um muro, sentiu o coração acelerar mais uma vez. Aquela descoberta era apenas a ponta de algo muito maior, e ela precisava decidir se estava pronta para mergulhar ainda mais fundo naquela trama perigosa. Marina voltou para casa com as imagens da discussão entre João e Lucas dominando seus pensamentos. Ela não conseguia entender qual ligação havia entre os dois, especialmente considerando que Lucas parecia tão gentil e solidário, enquanto João, nos últimos tempos, mostrava-se inquieto e agressivo. Durante a noite, Marina tentou desvendar a conexão entre eles, mas não chegou a nenhuma conclusão satisfatória. Algo definitivamente estava errado, e essa descoberta só aumentava ainda mais sua insegurança. No dia seguinte, Marina decidiu aproximar-se discretamente de Lucas, buscando pistas que esclarecessem o motivo da discussão com João. Durante o intervalo, sentou-se próxima a ele. Após hesitar por alguns minutos, resolveu questioná-lo diretamente. Lucas pareceu desconcertado com a pergunta e tentou disfarçar, alegando que era apenas uma discussão banal sobre futebol. Porém, sua voz trêmula e evasiva deixou Marina ainda mais desconfiada, convencida de que a situação escondia algo muito mais profundo. Nos corredores da escola, Marina passou a prestar atenção nos encontros entre João e seus amigos, especialmente nos momentos em que acreditavam não estar sendo observados. Aos poucos, percebeu sinais claros de nervosismo e tensão no grupo. Um dia, conseguiu ouvir parte de uma conversa entre João e Felipe, outro colega do grupo,
na qual João dizia claramente que precisava resolver logo essa situação, sem dar detalhes. Marina sentiu um arrepio percorrer seu corpo, imaginando que talvez estivesse no centro daquela questão misteriosa. Marina decidiu, então, procurar Júlia para compartilhar essa suspeita, se pedir ajuda. Júlia mostrou-se preocupada, mas sugeriu cautela, alertando que talvez ela estivesse confundindo situações devido à pressão que vinha sofrendo nos últimos tempos. Marina, no entanto, sabia que não era apenas paranoia. Seu instinto gritava que havia algo importante sendo escondido e que precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Naquela tarde, Marina recebeu mais uma mensagem anônima, desta vez com uma frase perturbadora: "Cuidado com quem você confia." Assustada, passou a questionar até mesmo seus aliados mais próximos. Poderia ser Júlia, Lucas ou outra pessoa próxima, ela tentando alertá-la ou ameaçá-la. O clima de desconfiança cresceu rapidamente, deixando Marina ainda mais isolada em meio a seus medos. Após dias sem contato direto, João surpreendeu Marina ao procurá-la em casa durante a noite. Seu rosto demonstrava cansaço e havia um tom de desespero em sua voz. Durante a conversa breve e tensa, João implorou que Marina se afastasse de Lucas, alegando que ele não era quem aparentava ser. Marina tentou obter explicações, mas João partiu rapidamente, deixando apenas um silêncio desconfortável e mais perguntas sem respostas. Intrigada, Marina passou a observar Lucas com mais cuidado. Um dia, após as aulas, seguiu-o discretamente até uma praça afastada da escola, onde o viu conversando com um homem desconhecido, entregando-lhe um envelope suspeito. A cena era estranha e suspeita demais para ser ignorada. Marina percebeu que João talvez estivesse certo. Lucas realmente escondia algo importante, algo que poderia envolvê-la diretamente. Sentindo-se perdida e angustiada, Marina decidiu confrontar Lucas novamente, dessa vez mais determinada. Durante a conversa, ele inicialmente negou qualquer envolvimento em algo perigoso, mas após a insistência dela, admitiu que João havia se envolvido em uma situação delicada envolvendo dívidas e ameaças. Lucas estava tentando protegê-la, mas quanto mais falava, mais Marina percebia que a história não estava completamente clara. Lucas ainda escondia partes essenciais daquele segredo obscuro. Com essas revelações parciais, Marina viu-se obrigada a conversar novamente com João, tentando entender o que estava acontecendo. Em um encontro carregado de tensão e ansiedade, João finalmente confessou que havia se envolvido com pessoas perigosas, que temia pela segurança dela e do bebê. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Agora, além da gravidez secreta e do julgamento de todos, havia uma ameaça real pairando sobre suas vidas. Após essa conversa, Marina passou noites em claro, dividida entre medo, ansiedade e uma estranha determinação em proteger seu bebê. Sabia que precisava agir rapidamente, mas não sabia exatamente como. Em meio a essa confusão, mais uma mensagem chegou ao seu celular, curta e direta. "Você ainda não sabe tudo. Cuidado, o pior ainda está por vir." Marina respirou fundo, sentindo novamente que havia muito mais em jogo do que ela jamais havia imaginado. Marina decidiu que não podia mais ficar parada esperando o pior acontecer. Determinada a obter respostas, foi diretamente atrás de João mais uma vez, exigindo sinceridade completa sobre o que realmente estava acontecendo. Dessa vez, pressionado por sua insistência, João revelou que havia se envolvido com um grupo perigoso devido a dívidas acumuladas durante festas e jogos clandestinos. Marina sentiu-se profundamente abalada com aquela revelação, percebendo que sua gravidez não era mais a única preocupação que precisava enfrentar. Nos dias seguintes, Marina tentou compreender como lidar com aquela nova situação. Lucas ofereceu-se como aliado, insistindo que ela podia confiar nele, mas algo a mantinha desconfiada. Júlia também mostrava preocupação crescente, oferecendo ajuda para protegê-la das ameaças que agora pareciam rondar o grupo próximo a João. Marina, porém, sentia que precisava agir por conta própria. Não queria colocar mais ninguém em perigo, especialmente agora que sabia da existência de pessoas tão perigosas envolvidas. Uma manhã, enquanto caminhava distraída pela rua, Marina percebeu um carro preto seguindo-a lentamente. Sentindo um frio percorrer a espinha, acelerou o passo, entrando rapidamente numa loja para escapar daquela ameaça silenciosa. Dentro da loja, escondeu-se atrás de uma prateleira, observando o veículo estacionar próximo.
A sensação de vulnerabilidade cresceu, confirmando suas piores suspeitas. Estava sendo monitorada e o perigo era real. A partir daquele dia, o medo tornou-se parte constante do cotidiano de Marina. Sua mãe notou que ela estava cada vez mais abatida e insistia para saber o que realmente estava acontecendo. Marina tentou proteger a mãe daquela realidade sombria, mas sabia que, cedo ou tarde, precisaria revelar toda a verdade, especialmente se quisesse garantir segurança à família. O peso emocional começava a se tornar sufocante demais para carregar sozinha. Na escola, Marina decidiu confrontar Lucas novamente, exigindo saber a verdade completa. Dessa vez, ele cedeu, contando que João estava sendo ameaçado por homens ligados ao tráfico e que ele próprio havia sido coagido a vigiar Marina e garantir que ela não contasse nada à polícia. Marina sentiu-se traída e magoada, incapaz de acreditar que Lucas, alguém em quem confiara tanto, pudesse ser parte daquele esquema ameaçador. Decidida a proteger o bebê, Marina tomou coragem e procurou Júlia, explicando a gravidade da situação. Juntas, decidiram buscar ajuda externa, pensando em denunciar tudo à polícia. Mas antes que conseguissem agir, Marina recebeu uma mensagem anônima ameaçando revelar detalhes comprometedores de sua família caso envolvesse autoridades. Marina percebeu, então, que estava sendo constantemente monitorada e que qualquer passo em falso poderia custar muito caro. Exolada pela situação perigosa em que estava, Marina passou a pesquisar secretamente sobre o grupo criminoso, buscando algo que pudesse usar como proteção ou moeda de troca. Durante uma dessas buscas, descobriu que um dos envolvidos estava muito mais próximo do que imaginava. Tratava-se de um conhecido antigo da família, um homem próximo ao pai dela. Essa descoberta devastadora deixou Marina ainda mais confusa sobre em quem realmente poderia confiar. Em meio ao caos emocional, Marina recebeu inesperadamente outro bilhete misterioso, desta vez dizendo apenas: "Eu posso te ajudar, mas você precisa confiar." Intrigada e sem alternativas, decidiu seguir as instruções da mensagem, que indicavam um encontro em uma lanchonete distante do centro da cidade. Ao chegar ao local combinado, Marina se surpreendeu ao encontrar Felipe, o amigo mais próximo de João, sentado à sua espera, com uma expressão séria e preocupado. Durante a conversa, Felipe revelou estar arrependido e disposto a ajudá-la a sair daquela situação perigosa. Contou que João estava sendo ameaçado diretamente pelos líderes do grupo e que seu envolvimento havia se tornado mais profundo do que imaginavam. Marina sentiu seu coração apertar ao perceber que João, apesar de tudo, talvez também fosse vítima daquele esquema criminoso. Após essa conversa reveladora, Marina entendeu que precisava urgentemente agir com cautela, protegendo não apenas sua própria vida, mas também a de João e do bebê que estava a caminho. Ao retornar para casa naquela noite, decidiu escrever uma carta contando toda a verdade para sua mãe. Mas antes mesmo que pudesse terminar de escrever, ouviu batidas fortes na porta da frente. Seu coração acelerou em pânico. Ela sabia que aquele momento marcava o início de algo inevitável e perigoso, e que sua vida nunca mais seria a mesma depois que abrisse aquela porta. Marina abriu a porta lentamente, seu coração quase explodindo no peito ao se deparar com um homem alto, de expressão séria e desconhecida. Ele apresentou-se como investigador e disse estar ali por causa de João, perguntando se ela tinha conhecimento sobre as atividades do rapaz. Marina negou rapidamente, tentando disfarçar o nervosismo evidente. O investigador, porém, deixou claro que sabia muito mais do que ela imaginava, pedindo que procurasse caso decidisse falar algo. Marina fechou a porta tremendo, sabendo que a situação estava cada vez mais perigosa. Na escola, João tornou-se ainda mais retraído e distante, evitando contato visual com Marina. As aulas tornaram-se torturantes. Cada encontro casual trazia uma tensão quase palpável entre eles. Marina percebeu que ele estava sob extrema pressão, provavelmente ameaçado pelo mesmo grupo perigoso. Ao mesmo tempo, Lucas passou a evitar qualquer contato visual com ela, mostrando-se visivelmente desconfortável e receoso, o que aumentou ainda mais suas suspeitas. Em meio ao caos, Marina decidiu finalmente abrir o jogo com sua mãe. Em uma conversa dolorosa e cheia de lágrimas, revelou todas as ameaças, o envolvimento perigoso de João e a traição de Lucas. Sua mãe escutou cada palavra em silêncio, com o rosto inicialmente chocado, depois profundamente preocupado.
Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, a mãe abraçou-a com força, prometendo que fariam tudo o que fosse necessário para resolver aquela situação. Com o apoio da mãe, Marina sentiu-se mais segura, porém, não menos ameaçada. A casa passou a ser um ambiente de constante vigilância, já que ela notou pessoas estranhas rondando o bairro. João também continuava evitando falar diretamente sobre o que acontecia, deixando-a com dúvidas sobre o quanto ele realmente sabia. Felipe, por outro lado, passou a encontrar-se frequentemente com Marina, insistindo que ela precisava denunciar tudo à polícia o mais rápido possível, antes que fosse tarde demais. Certa noite, Marina decidiu seguir Felipe até sua casa para entender o motivo real do interesse dele na situação. Ao chegar discretamente ao local, surpreendeu-se ao perceber que Felipe estava em uma reunião secreta com pessoas que reconheceu como parte do grupo criminoso. A descoberta abalou profundamente Marina, que entendeu ter confiado na pessoa errada desde o início. Felipe era, na verdade, parte daquele esquema, e agora sabia exatamente todos os planos segredos que Marina pretendia usar para se proteger. Diante da nova descoberta, Marina optou por confrontar Lucas diretamente, pedindo-lhe esclarecimento sobre o papel real dele na trama. Lucas, após hesitar muito, confessou estar sendo chantageado pelo grupo devido a um segredo obscuro envolvendo sua família, algo que Marina sequer imaginava. A sinceridade dele despertou nela empatia e certa cumplicidade. Ambos agora sabiam que estavam presos à mesma rede perigosa, onde a verdade e a mentira se confundiam em um jogo mortal. Determinado a consertar o erro, Lucas passou a ajudar Marina discretamente, fornecendo informações sobre o grupo criminoso e suas ações. Juntos, descobriram que João estava sendo forçado a participar de entregas legais para pagar suas dívidas e proteger Marina das ameaças. Ao descobrir isso, Marina percebeu que precisava encontrar João imediatamente para convencê-lo a parar, antes que ele fosse pego em uma situação sem volta. Após buscas tensas, Marina finalmente encontrou João em um depósito abandonado nos arredores da cidade. Ele estava assustado, visivelmente exausto, carregando uma mochila pesada, prestes a entregar uma encomenda suspeita. A discussão entre eles foi intensa e carregada de emoção. Marina implorou que João desistisse daquela vida, prometendo enfrentarem juntos qualquer consequência. Em lágrimas, João aceitou, revelando que também sabia sobre a gravidez, que nunca havia desejado abandoná-la, apenas proteger todos que amava. Enquanto tentavam sair dali discretamente, o grupo criminoso percebeu o que estava acontecendo e iniciou uma perseguição assustadora. Marina e João conseguiram se esconder em um galpão abandonado, ouvindo passos rápidos e ameaçadores cada vez mais próximos. Abraçados, sentindo o coração disparar, perceberam que não havia saída fácil daquela situação, precisando improvisar rapidamente uma estratégia para sobreviver àquela noite terrível. Em um último esforço, Marina conseguiu enviar uma mensagem rápida a Lucas, pedindo ajuda urgente. Enquanto permanecia escondida com João, sentiu uma pontada leve no ventre, lembrando-a mais uma vez a fragilidade de sua condição. Lá fora, ouviam-se passos apressados, vozes irritadas ameaçadoras. Em meio à escuridão e ao medo crescente, Marina apertou a mão de João com força, prometendo silenciosamente lutar até o fim por sua vida e pela vida que crescia dentro dela, ciente de que aquele pesadelo estava longe de terminar. Lucas chegou rapidamente ao local, acompanhado de alguns policiais que ele havia chamado discretamente. Marina sentiu o coração acelerar, enquanto as vozes ameaçadoras do lado de fora se tornavam cada vez mais próximas. Quando ouviu a voz firme dos policiais confrontando os criminosos, sentiu um alívio imediato, misturado com a angústia de não saber o que viria depois. Ela segurou forte a mão de João, enquanto escutava sons de luta e discussões acaloradas do lado de fora, até que tudo, finalmente, ficou em silêncio. Quando saíram do esconderijo, encontraram o local tomado por policiais e os criminosos detidos. Lucas, ainda abalado, veio rapidamente em direção a Marina, pedindo desculpas novamente pelo papel involuntário que havia desempenhado. Marina aceitou o pedido com um sorriso tímido, percebendo que ele era apenas mais uma vítima daquela situação caótica. João foi interrogado pela polícia, explicando tudo em detalhes, e Marina sentiu alívio ao vê-lo finalmente livre daquela rede perigosa que quase destruiu a vida de todos. Nos dias seguintes, Marina enfrentou a dura realidade das consequências daquele episódio.
Ela e João precisaram depor várias vezes, revelando toda a verdade às autoridades e suas famílias. Apesar do sofrimento inicial, ela se sentia mais forte do que nunca. Agora, com o apoio verdadeiro dos pais e da amiga Júlia, ela finalmente podia se concentrar na gravidez, que já estava bastante avançada. O apoio da família e dos amigos próximos permitiu que Marina finalmente respirasse aliviada e começasse a planejar um futuro mais tranquilo. Ao voltar para a escola após toda a confusão, Marina percebeu que o julgamento inicial havia dado lugar à empatia. Muitos colegas, antes críticos e preconceituosos, agora demonstravam compreensão e respeito por sua coragem. Letícia, inclusive, aproximou-se para pedir desculpas pelas atitudes anteriores, admitindo ter errado ao tratá-la de forma tão cruel. Marina aceitou o pedido com maturidade, percebendo que aquela situação a havia tornado mais forte e capaz de perdoar. Com o passar das semanas, João assumiu completamente a responsabilidade pela paternidade, acompanhando Marina em consultas médicas, oferecendo-lhe todo o apoio possível. Aos poucos, o amor que parecia ter se perdido ressurgiu com mais maturidade e confiança. Eles conversaram longamente sobre o passado e decidiram dar uma nova chance ao relacionamento, conscientes das dificuldades, mas também certos de que enfrentariam juntos o futuro com coragem e união. Uma tarde, em meio às conversas leves com Júlia e Lucas, Marina sentiu fortes contrações. Surpreendida, foi levada às pressas para o hospital, onde João já aguardava ansioso. Em meio à dor e expectativa, Marina percebeu quanto havia crescido emocionalmente durante aqueles meses turbulentos. O nascimento do bebê, uma menina saudável e linda, trouxe lágrimas de felicidade aos olhos de todos presentes, especialmente aos dela, que sentia finalmente que a vida começava a se alinhar novamente. Após o nascimento, Marina passou a viver com maior tranquilidade, cercada por pessoas que a apoiavam genuinamente. João estava sempre presente, mostrando-se responsável e dedicado. Júlia e Lucas tornaram-se grandes amigos e visitas frequentes em sua casa. Sua mãe também mostrou-se uma avó carinhosa e protetora, ajudando-a a cuidar da pequena bebê com imenso amor. Marina, finalmente, sentia-se acolhida e segura, com a certeza de que não precisaria mais esconder nada. Meses depois, enquanto organizava suas coisas no quarto, Marina encontrou novamente a carta que escrevera aos pais no início daquela trajetória turbulenta. Ao reler aquelas palavras emocionadas, percebeu quanto havia amadurecido e aprendido com as dificuldades. Em vez de destruir aquela carta, decidiu guardá-la, não como uma lembrança dolorosa, mas como um símbolo de força e superação diante das adversidades que havia enfrentado com tanta coragem. A escola tornou-se um lugar mais amigável, com Marina recuperando gradualmente seu espaço entre os colegas. Júlia continuou sendo sua melhor amiga, estando ao seu lado em todos os momentos. Lucas também passou a ser uma presença positiva e sincera, finalmente livre das chantagens que o atormentavam. Letícia, por sua vez, mudou profundamente, percebendo quanto havia errado ao expor Marina daquela forma e tentando, a seu modo, tornar-se alguém melhor. Finalmente, numa tarde ensolarada e tranquila, Marina estava sentada no jardim com João e a filha pequena nos braços. Enquanto observavam o pôr do sol, ambos refletiram sobre tudo o que haviam vivido, desde os segredos dolorosos até os perigos que quase destruíram suas vidas. Marina compreendeu, naquele momento, que a força para enfrentar os desafios sempre havia estado dentro dela, esperando apenas pelo momento certo de ser despertada. Com o coração cheio de esperança e gratidão, Marina olhou para a filha dormindo tranquilamente em seus braços, sabendo que, apesar de todas as dificuldades, sua história estava apenas começando. E, dali em diante, seria escrita com amor, coragem, acima de tudo, com a liberdade de não precisar esconder mais nada.